Então vamos falar aqui sobre teste de unidade, né? Vou falar primeiro um pouquinho sobre teste e depois a gente vai entrar aqui em exatamente como fazer, como que a gente cria um teste com o JUnit, né? Como que a gente testa, tá? Então, vamos lá. Bom, dá para perceber, né, que coisas ruins acontecem quando a gente não testa a solução da gente, né? Como essa solução que está aí no slide, dá para ver que muitas coisas podem dar errado, certo? Um exemplo disso daí que ficou bastante famoso, né, foi na área espacial aqui, né, que teve a NASA ela perdeu um projeto de 125 milhões, né, por causa de um problema que tinha um componente que utilizava uma unidade, tinha um componente que utilizava outro tipo de unidade e não foi feito teste, ou não foi feito teste suficiente da integração desses componentes, e aí ele retornava um valor em uma unidade e o outro achava que estava em outra unidade. E aí com isso daí deu um erro de órbita que o bichinho foi para o lado que não deveria ir. Certo? Então, para a gente ver como um erro, né, desse tipo ele pode ter consequências graves, né? Nesse caso aqui foi ali uma sonda aí que foi para longe, foi para um lugar que não deveria ir, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, numa instituição, você tem um erro, isso daí hoje em dia as coisas espalham muito rapidamente pela internet, né? Você pode gerar aí, por exemplo, uma mancha na reputação ou na credibilidade de uma empresa, né? Que muitas vezes pode ser bem difícil de recuperar, certo? Ou pode ter consequências muito graves, certo? O teste, né, ele costumava ser ali o patinho feio ali dentro de uma equipe de desenvolvimento de software, né? Pelo menos quando eu comecei a trabalhar, né, o teste era assim, meio que assim, você tá de castigo, vai pro teste, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, ninguém queria, né? Era castigo, certo? Então, o que acontecia? O teste ele era feito só no final do projeto e no tempo que sobrava, certo? O time de teste era só composto por pessoas iniciantes, ou seja, a pessoa chegava, não tinha muito conhecimento, teste. Né? Como se para testar não precisasse de conhecimento, muito pelo contrário. Tá? E aquelas pessoas que às vezes davam problema ou coisa, e aí ninguém queria, e aí ia pro teste também. Tá? E aí é aquela coisa, se no final acontecesse algum problema no software, né, lá em produção, de quem que era a culpa? Por que o teste não pegou esse erro? Como que o teste não encontrou esse problema? Certo? Ou seja, era um lugar que não tinha tempo para trabalhar. Normalmente, planejava lá, vamos supor, 2 meses para o teste. Sobrava 2 semanas, eles tinham que se virar com o tempo. Ninguém mudava a data por causa de teste. Né? Era assim, não se dava a capacitação que se precisava para que as pessoas pudessem realmente fazer o teste da forma correta. Né? E ainda por cima, qualquer problema que desse era culpa delas. Né? Realmente, nesse tipo de situação, é compreensível que ninguém quisesse estar nessa posição, certo? Só que agora, né, nas metodologias ágeis, o teste ele deixou de ser o patinho feio, né? Agora é um patinho muito maneiro, certo? Que é aquele que todo mundo quer saber, né? Volta e meia, né? Alguém me chama às vezes para dar um suporte, né? Para seleção de candidatos, às vezes seleção de candidatos de bolsa, né? E assim, eu
pelo menos eu dou muito valor se o candidato tem conhecimento em testes. Certo? Por exemplo, se eu estiver fazendo um aplicativo web na tecnologia X, né? Eu tenho um candidato que conhece a tecnologia X e não conhece teste. E o outro candidato que não conhece a tecnologia, mas sabe fazer teste ou tem experiência com teste, eu contrato o cara do teste. Por quê? Porque a tecnologia o cara aprende. Agora, a cultura de fazer testes, né? Essa habilidade de fazer testes, ela é muito mais complicada. Certo? Então, hoje em dia, e não sou só eu, né? Eu vejo que o mercado valoriza muito o profissional que sabe fazer testes. E sabe fazer testes até complicados, né? Que em nenhum momento falei que fazer teste era uma coisa fácil. Tá? Então, qual que foi o que mudou o jogo, né? Primeira coisa, né? Chegou à conclusão que a qualidade do software ela é proporcional aí à quantidade de testes, né? Já tem vários estudos aí que mostram que você ter uma grande cobertura de testes ou ter principalmente se esses testes forem automatizados, né? Que isso daí aumenta a qualidade final do software, né? Agora todo mundo faz teste o tempo todo. Você tem um desenvolvedor lá embaixo, o cara faz teste de unidade nas classes que ele está fazendo. Você tem o cara que pega o software inteiro, um pedaço ali do software, ele está fazendo teste de componente, né? Você tem o cara que de repente está testando o software como um todo, ele está fazendo teste de integração. E quase isso tudo de forma automatizada, ou grande parte automatizado. Tá? E você fazer esses testes, né, traz segurança ali dentro do projeto, para até mesmo para que você possa modificar alguma coisa, né? Imagina, por exemplo, que tem que mudar, sei lá, o banco de dados que a aplicação está usando porque o anterior não está dando conta, né? É uma mudança grande que pode impactar em um monte de coisa, né? Todo mundo fica com 1000 pés atrás de fazer uma mudança desse tipo, porque afeta o sistema inteiro. Agora, se você tem testes automatizados, é uma mudança que você pode fazer de forma bem mais tranquila e depois rodar todos os testes e ver que aquilo ali, o que está funcionando e se não está funcionando, em que pontos não está funcionando. Certo? Então isso te dá uma segurança muito grande de você seguir em frente, sabendo que aquilo que você já fez continua funcionando e que aquilo que você fez de novo não quebrou nada do que já existia. Certo? Então, hoje em dia, você criar um software sem testes é a mesma coisa que você querer operar um paciente sem olhar os sinais vitais dele. Né? Sem ele estar ligado ali, você está vendo o tempo todo. Você virar e falar assim, eu vou fazer o teste no final do projeto. Né? É mais ou menos do tipo assim, no final da cirurgia eu vou ver se o cara está vivo. Certo? Ou seja, você só vai perceber que alguma coisa está errada quando já for tarde demais. Ou, não, de 10 em 10 minutos eu vou verificar se o paciente está vivo. Né? Você vai lá e já era, morreu 5 minutos atrás, não dá para fazer mais nada agora. Né? É a mesma coisa, vou deixar para testar só depois. Aí você pega um erro que, poxa, para você arrumar afeta o software inteiro. E aí? Né? Se estivesse testando de forma incremental, né? Você conseguiria pegar aquele problema na hora que ele aparecesse e tratar ele quase que imediatamente. Certo? E aquela coisa, né? Vamos lá, você criou a funcionalidade A e aí, na hora de testar, você vai lá e testa A. Certo? Aí você vai e cria mais a funcionalidade B. Só que na hora de testar, você não vai testar só o B, porque você pode ter mexido em coisas para fazer o B que afetavam também o A. Então você vai ter que testar o A e o B, certo? E assim por diante. Quando você fizer o C, você não vai ter que testar só o C, você vai ter que testar o A, o B e o C. Porque você pode ter mexido em alguma coisa também que afetou tudo aquilo ali, certo? O nome disso aqui é o famoso teste de regressão.
né, que você não só tem que testar o que você fez, mas em tudo aquilo que poderia ter sido afetado com aquilo que você fez, certo? E isso daí acaba tomando tempo. Eu mesmo já vi um projeto que tomou mais tempo no teste do que no desenvolvimento. Por quê? Porque o teste era todo manual. Então, por causa disso daqui, o teste ele tem que ser automatizado. Tá? Eu não digo que todo teste tem que ser automatizado, porque eu acho que ainda é importante aquele teste que é o teste exploratório, né? Que é aquele teste que o cara fica fazendo maluquices ali no software para ver se ele dá algum pau, certo? Mas aquele teste que pode ser automatizado, que são aqueles testes funcionais, são aqueles cenários que a gente sabe que o software tem que fazer, esses eles devem ser automatizados. Senão você não consegue testar com frequência, tá? Por isso que as pessoas testavam no final do projeto, porque é caro testar. E aí você ter que ficar retestando tudo que foi mexido é mais caro ainda, certo? Agora, se você automatizar isso tudo, você pode rodar o teste todo dia, toda hora. A cada commit você pode fazer a construção do sistema e rodar todos os testes. Hoje em dia é muito comum isso, né? Você faz o commit e aí você já tem um servidor de integração contínua que vai, compila o projeto, empacota ele, faz deploy se for um projeto web e etc. E roda todos os testes automatizados para ver se naquele commit tem algum erro, certo? E aí a gente pode ter vários tipos de teste, né? A gente tem o teste de unidade, que ele pode testar uma única classe, um único método, de forma separada, certo? A gente pode ter o teste de integração, que é aquele teste que testa um grupo de classes que estão colaborando para fazer uma coisa, certo? Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá a classe carro, né? Ela é isolada, né? Eu posso acelerar, posso frear e ver se a velocidade está batendo com o que eu preciso fazer, né? Então, isso seria um teste de unidade. Agora imagina, por exemplo, que eu tenho uma classe chamada corrida, certo? Que cria ali uma corrida entre vários carros, né? E aí eu quero ver, e aí, por exemplo, não é mais uma classe carro, são várias classes carro, ainda tem essa classe corrida. Então eu quero testar isso, aí eu vou testar isso tudo junto, aí já não é mais um teste de unidade, porque eu não estou testando uma classe só, estou testando o como que aquelas classes, quanto que a classe corrida interage com a classe carro, ou com várias instâncias de carro para chegar ali num resultado, certo? E tem os testes funcionais, que é aquele que testa a funcionalidade do sistema, né? Então, normalmente esses testes anteriores aqui são testes feitos por desenvolvedores. E aí o objetivo não é tanto, eu quero ver se o software está fazendo o que o cliente pediu para ele fazer. Mas olha, eu queria fazer uma classe que tivesse esse comportamento. E eu estou verificando se ela realmente tem o comportamento que eu gostaria que ela tivesse. Certo? O teste funcional, sim, já é esse teste que testa contra os requisitos do cliente. Então ele não vai ver se digamos assim, se o que eu queria fazer eu fiz da forma correta. Ou se o que eu queria integrar eu integrei da forma correta. Mas ele vai estar vendo se a funcionalidade do software está de acordo com aquilo que o cliente pediu. Tá? Então esses aqui são os testes funcionais. Certo? E aí, obviamente, eu posso ter também outros testes para testar características do software que elas não são funcionais. Né? Eu posso ter, por exemplo, um teste de desempenho, né? Para medir, por exemplo, se um determinado software executa uma determinada funcionalidade num tempo que deveria executar, ou se ele consome uma quantidade de memória menor do que a quantidade máxima que ele pode consumir, se ele ocupa uma banda de rede, né, dentro daquilo que estão os requisitos. Então, quando a gente fala em desempenho, né, ou em inglês aí performance, que é uma palavra que
é bem comum da gente aportuguesar, né? O performance, né? A gente está querendo testar a questão de consumo de recursos. Então a gente quer ver se o software consome recursos dentro dos limites que ele pode consumir, certo? Testes de segurança, né, para ver se não se o uso do sistema, se com o uso do sistema ele reage da forma correta, mas se com o mau uso do sistema, se alguém consegue, por exemplo, que o sistema faça alguma coisa que não era para fazer, como, por exemplo, dar acesso a uma funcionalidade que a pessoa não tem, né? Então, é tão importante quanto testar se o sistema em si está funcionando, né? Teste de estresse, né? O que seria o teste de estresse? Você levar o sistema no limite dele. Ah, mas o que seria o limite do sistema? Depende do sistema. Se é um sistema, por exemplo, web que atende a várias requisições de forma simultânea, você fala, olha, qual o tamanho aqui de máximo de requisições que eu consigo tratar? Né? Se é um sistema, por exemplo, que talvez não lide com várias requisições, mas lide com uma base de dados muito grande, né? Qual que é o limite dessa base de dados que esse software ele pode, ele ainda consegue funcionar? Então o teste de estresse é aquele que você leva o software nos limites dele para você conhecer até quando ele funciona bem, certo? Bom, então falamos um pouquinho de teste, vamos um pouquinho para a prática, que é como que a gente cria testes usando o JUnit, né? Que seria aí, existem outras ferramentas, mas o JUnit ele seria, digamos assim, a mais utilizada, a mais famosa dentro de projetos Java, tá? E assim, não só isso, né? Queria ressaltar aqui também, porque o JUnit ele foi inspiração para a grande maioria dos frameworks de testes de outras linguagens de programação também. Né? Tem aí o NUnit para .NET, eu me lembro na época que eu programava em Delphi, tinha lá o DUnit, né? Então tem vários X, a gente chama de XUnit, né? São essas ferramentas de teste nos moldes aí do JUnit, né? E a gente realmente quando olha o JUnit e olha outras ferramentas, a gente vê que os conceitos que estão ali são bem parecidos, tá? Então dentro do Eclipse, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a biblioteca do JUnit ao class path, né, para a gente poder adicionar a biblioteca, certo? Então a gente vem aqui dentro das propriedades do projeto, a gente entra ali em Java Build Path, né, entra na aba Libraries e adiciona essa biblioteca, certo? E aí a gente vai escolher JUnit, né, no caso aqui a gente vai ver o JUnit 4, tá? E aí a gente vai ver, né, que vai aparecer o JUnit ali, e uma boa prática é a gente separar os nossos testes do código de produção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar lá no nosso projeto e dar um New Source Folder e criar uma pasta de código somente para os testes. E aí a gente coloca nossos testes dentro dessa outra pasta. Né? Que aí depois, quando a gente for fazer o deploy da aplicação, a gente não precisa incluir o código de teste junto com o que vai ser, né, empacotado. Bom, depois a gente vai criar uma classe de teste. O que essa classe precisa ter? Absolutamente nada especial, tá? É só uma classe. A única coisa que a classe de teste tem que ter é um método de teste, que a gente vai ver como que faz, certo? Então, para criar um método de teste, ele não pode ter parâmetros, tem que ser do tipo void e ele tem que ter essa anotação @teste. Então, se você tem uma classe que tem dentro dela um método de teste, ela já é uma classe de teste. Tá? Você já consegue executar ela com o JUnit. Tá? Uma dica aí, né, para adicionar o teste na classe,
né, é usar o Ctrl Shift O, né? Então, aproveitando para quem estiver começando aí agora, né, você colocou o @teste, não apareceu, você já dá o Ctrl Shift O, tá? Bom, depois eu vou exercitar a minha funcionalidade, né? Então imagina que eu estou testando ali uma classe calculadora, né? Obviamente vamos dar um exemplo simples aqui, só para ver como é que é. Então, por exemplo, eu estou testando ali uma classe calculadora e vou estar rodando ali a add, né, o método add 2 e 3, né, e retornando ali o inteiro. Então, isso daí que eu estou fazendo, eu estou exercitando essa funcionalidade de somar dois números, certo? E aí, obviamente, a gente nesse ponto tem que criar o cenário necessário para que seja possível executar o teste daquela classe. Então, se for uma classe, por exemplo, que acessa um banco de dados e você vai incluir isso no teste, você tem que ir lá, por exemplo, e levantar aquele banco de dados, você tem que ter nesse banco de dados as tabelas esperadas, ter nesse banco de dados os dados esperados para o teste. Se é uma classe que, por exemplo, depende de outra, de repente você tem que criar aquela classe, criar outra, colocar uma dentro da outra. Né? Se é um teste que depende que exista um arquivo de configuração, então vá lá e crie esse arquivo. Né? Então, nesse ponto, quando você está fazendo o teste para exercitar a funcionalidade, você tem que dar toda a condição, todo o cenário para que aquela classe possa executar. Tá? Isso aí faz parte do teste. Tá? E aí, por fim, eu vou comparar o resultado que eu tive com o resultado esperado. No caso aí, o método ele retornava um número e esse número, né, quando eu somo 2 com 3, tem que ser 5, certo? Então, eu vou verificar, né, usando esse método acerte, se o resultado que ele retornou realmente foi 5, certo? E aí, dentro dessa classe assert do JUnit, eu tenho vários tipos de asserts diferentes. Né? Então eu tenho o assert true para ver se alguma coisa é verdadeira, assert false para ver se é falso, o assert equals para ver se uma coisa é igual a outra, o assert not equals para ver se uma coisa não é igual a outra, certo? O assert same para ver se a diferença entre o equals e o same é que o same ele verifica se é a mesma instância, tá? E o equals verifica se a instância é logicamente igual a outra. O que significa isso? Significa que ele vai chamar o método equals daquela classe, tá? Assert null para ver se alguma coisa é nula, assert not null para ver se não é nula, e o fail, você simplesmente fala assim, se chegar aqui, o teste vai falhar, tá? Então, o que significa? Isso daí a gente vai usar normalmente quando a gente está testando o erro, tá? Então, eu vou ficar devendo aí nas próximas aulas explicar direitinho como é que faz esse teste para o caso de erro usando o fail. Por enquanto, vocês vão ter que só acreditar em mim, certo? Então, pare de imprimir no console para testar. Não adianta rir, eu sei que todo mundo faz isso, certo? Pare de imprimir no console para fazer teste, certo? Passe agora a criar o teste de unidade. Todo mundo acaba testando de alguma forma. A diferença é que quando você faz o main, dá uns print ali no console, depois aquele código some, não vai ser aproveitado. Né? O teste não, ele fica ali e você pode executar ele quantas vezes você quiser. Tá? Então, pare de imprimir no console para testar e passe a criar o teste de unidade. Tá? Para rodar o teste, né, você pode clicar no próprio arquivo ou no nome do arquivo ou no próprio editor, né, Run as JUnit Test, tá? Se você quiser, se você tiver várias classes de teste e você clicar no projeto e colocar Run as JUnit Test, ele vai rodar todas as classes de teste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Vai rodar todas e mostrar o resultado. Então, por exemplo,
quando a gente faz teste, a gente aprende que a barra verde é uma coisa boa, né? Então, quando a barrinha estiver verde, significa que todos os testes passaram, né? Então, por exemplo, ele lista ali todas as classes de teste que foram executadas dentro da classe de teste. Por exemplo, no caso aí do slide, a classe de teste seria esse teste calc, né? E o método de teste seria esse teste add, né? E aí ele vai rodar todas essas classes, né? Todos esses métodos e vai mostrar ali se ele foi executado com sucesso ou não, tá? Quando tiver uma falha, né? Ele vai mostrar a barrinha vermelha, né? E vai mostrar naquela lista quais foram os erros, né? E o que é interessante, a gente pode ver ali, é que se a gente selecionar o teste, ele mostra qual foi o erro, né? Então, no caso ali, ele falou, olha, eu esperava 5, mas foi 0. Então, o que significa isso? Olha, o meu acerte, ele esperava que aquilo ali fosse 5, só que o método está retornando 0. Então, muitas vezes, quando a gente já tem, digamos assim, um software relativamente grande, né, já com vários testes, e aí a gente faz alguma coisa que quebra alguma coisa existente, né, e aí você vê os testes que falharam, só pelos testes que falharam já é uma boa dica do que pode ter dado problema que você mexeu, certo? O antes e o depois, certo? Bom, muitas vezes o que acontece? Eu tenho uma série de testes, como eu falei, você preparar o cenário para o teste faz parte, né? Então, por exemplo, eu tenho vários testes aqui que dependem de existir um arquivo desse jeito, né? Então, poxa, toda vez que eu começar um teste, eu vou ter que ir lá e criar o arquivo com a configuração que eu preciso, né? Então, muitas vezes você tem que, por exemplo, imagina que, por exemplo, esse teste modifica esse arquivo, né? Então, toda vez, por exemplo, antes desse teste eu vou ter que ir lá, criar esse arquivo, e depois do teste eu vou ter que ir lá e limpar, né? Tirar aquele arquivo que minha funcionalidade mexeu com ele, né? E pode ter, não quero que ele impacte no próximo teste, né? Então, às vezes eu quero alguma coisa que execute antes de todos os testes e alguma coisa que execute depois de todos os testes. Ou melhor, antes e depois de cada teste. Tá? Então, além de na classe de teste eu ter as classes que são os testes em si, que tem aquele @teste, né? Eu posso ter o before class, o before, o after e o after class, né? Então o before class, o que ele vai fazer? É um método que vai rodar uma vez antes de todos os testes. Esse método que tem o before class, ele tem que ser estático, tá? O before é um método que roda antes de cada um dos testes. O after, ele também roda depois de cada um dos testes, tá? E o after class, ele roda depois de todos os testes, tá? Então, imagina que eu tenho 3 testes. Então, ele vai rodar o before class, o before, o teste 1, o after. O before, o teste 2, o after. O before, o teste 3 e o after. E aí depois o after class, certo? Então, com isso, você consegue organizar melhor o seu teste, tá? Bom, temos aqui mais um mini lab que eu vou fazer num outro vídeo, tá? Que a ideia é simular justamente essa estrutura que eu falei, né? Uma classe que tem o before, o after e tem uns 3 testes, e aí a gente vai anotar e vai ver exatamente como é a ordem de execução disso daí, tá?